Olá, turma, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de matemática. A nossa aula de hoje é sobre os números ímpares e pares. Eu sou a professora Luciana. Vamos juntos para a aula? A aula tem como habilidade contar de maneira exata ou aproximada, utilizando diferentes estratégias, como pareamento ou agrupamento. Em aulas anteriores, estudamos sobre números. Vimos que escrevemos os números usando símbolos chamados algarismos, que são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. A partir desses 10 algarismos, podemos formar qualquer quantidade. Então, vamos continuar nossos estudos sobre os números ímpares e pares. Hoje, vamos continuar os nossos estudos sobre os números ímpares e pares. Existem alguns objetos que são vendidos em pares, como pares de meia, pares de tênis, pares de bota, chinelo, luvas, pares de brinco e outros. Mas o que são pares? Dizemos que um objeto é par quando é formado por grupos compostos por dois elementos. Veja aqui o exemplo. Temos 4 pássaros. Precisamos descobrir se é possível formar grupos de 2 elementos sem que haja sobra. Vamos lá? Temos, então, o número 4. O número 4 é um número ímpar ou um número par? Vamos agrupar? Temos aqui 4 pássaros. Precisamos descobrir se é possível formar grupos de 2 elementos sem que haja sobra. Vamos lá? 2 mais 2. Formamos agora grupo de 2 elementos, então não houve sobra. O número 4 é um número ímpar ou um número par? 4 pássaros, então o número 4 é um número par. Temos agora 6 cachorros. Vamos formar os grupos? Observe. Um grupo de 2 pares, mais um grupo com 2 cachorros. Temos então 3 grupos, conseguimos formar 3 grupos e não houve sobras. Logo, o número 6 é um número ímpar ou um número par? O número 6 é um número par. Agora temos 10 cadernos. 10 é um número ímpar ou um número par? Vamos formar as duplas, que são grupos de 2 em 2 elementos. Então, vamos lá. Primeiro grupo. Dois grupos. 3 grupos. 4. 5 grupos. Conseguimos formar os grupos sem que houvesse sobra. Então, o número 10 é um número ímpar ou um número par? Isso mesmo, o número 10 é um número par, pois conseguimos formar grupos sem que houvesse sobras. Agora temos 12 lápis. O número 12 é par ou ímpar? Vamos formar os grupos? Primeiro grupo, segundo grupo, terceiro grupo, quarto, quinto e sexto grupo. Conseguimos formar 6 grupos sem que houvesse sobras de elementos. Então, o número 12 é um número par ou um número ímpar?
Isso mesmo, o número 12 é um número par, pois formamos grupos sem que houvesse sobras. Agora, vamos lembrar quais são os números ímpares. Veja os exemplos. Temos 7 meias. 7 é um número par ou um número ímpar? Vamos formar as duplas para observar se vai haver sobras ou não. Observe. Primeira dupla, formamos um par de meia. 2 pares de meia. 3 pares. 7 é um número par ou um número ímpar? Observe que houve sobra. Então, o número 7 é um número ímpar. Temos 5 bolas. 5 é um número par ou ímpar? Vamos formar as duplas e descobrir se vai haver sobra. Então, o número 5 é uma dupla, 2 duplas. Formamos 2 grupos, mas sobrou um elemento. Então, o número 5 é um número ímpar. Temos ainda 13 maçãs. 13 é um número ímpar ou par? Vamos formar as duplas para descobrir. Veja, formamos o primeiro grupo de maçãs, o segundo, o terceiro grupo, o quarto grupo, o quinto grupo e o sexto grupo. Formamos 6 grupos de elementos com 2 elementos, mas sobrou uma maçã, ou seja, o número 13 é um número par ou um número ímpar? É um número ímpar, pois houve a sobra de elementos. Mas se o número for muito grande, como vou fazer? Sempre terei que desenhar elementos para descobrir se o número é ímpar ou par? Não, não precisa. Eu vou te explicar de um jeito bem mais fácil. Veja. E lembre-se que os números pares terminam em 0, 2, 4, 6 e 8. Os números ímpares terminam em 1, 3, 5, 7 e 9. Agora, vamos praticar. Números pares ou ímpares? O número 854 é um número ímpar ou um número par? Muito bem. 854 termina em 4, então é um número par. Próximo, 237 é um número ímpar ou um número par? O número 237 é um número ímpar, pois termina em 7. O número 20 é um número ímpar ou um número par? Observe que este número é terminado em 0. Quando o número é terminado em 0, este número é par. O número 29. Esse número é um número ímpar ou um número par? Lembre-se que este número é terminado em 9. Então, este número é ímpar. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de números ímpares e pares. Que tal uma brincadeira bem legal para reforçar o aprendizado sobre números ímpares e pares? Convide seus amigos
ou familiares e peça para eles fecharem os olhos. Diga um número em voz alta. Diga que eles devem levantar a mão se o número for ímpar e colocar a mão na cabeça se o número for par. Vá anotando. Ao final, confira quem mais acertou. Aproveita e faça um vídeo desse momento divertido e manda pra gente. Até a próxima aula. Tchau!